Boa noite a todos. Iniciamos as gravações da semana. Nós iniciamos o capítulo 26 do livro que estudamos e vamos às perguntas. 1 e 2. Sifu rihlat bulus. Sifu vem do verbo wasafa, que é o verbo descrever. Então, o verbo aqui está no imperativo. Descreva, descrevam. Rihlata bulus. A viagem de Paulo. Rihlat também é uma palavra para viagem. Pode ser safra, mas pode ser rihlat. Então, descreva a viagem de Paulo. Waskuru umuran rubbama shagalat balahu. E uskuru, e cite, e mencione, mais uma vez o imperativo, e citem, mencionem, waskuru umuran, assuntos, amar, assunto, umur, assuntos, temas, coisas, umur, rubbama, que talvez, provavelmente, shagalat, balahu, ocupavam sua mente, que o preocupavam, o que preenchiam a sua mente. É o verbo shagalat, e aqui a terminação do feminino no passado é porque a gente está falando de uma palavra no plural, umur, palavra no plural sempre conjugação do feminino. Umuran rubbama shagalat balahu. Bal, mente. Balahu, a mente dele, a mente de Paulo. 3. Alama sammama bulus. O verbo sammama ala é o verbo estar determinado, ter a decisão. Alama. A que estava determinado Paulo? Então, Paulo estava determinado a fazer o quê? Alama sammama bulus. وماذا نناقش في هذا الفصل؟ E o que? وماذا نناقش? Nós consideramos neste capítulo في هذا الفصل. في هذا الفصل. وماذا نناقش في هذا الفصل? E o que consideramos esse verbo naqasha, é um verbo que nós usamos muito. O amaza nunaqishu, e o que consideramos nesse capítulo? Fasal, capítulo 4. Ma na'u safinat lati rakibaha bulus. Que tipo? Manau. E aqui a palavra nau é um pouco difícil de pronunciar por causa do ain com o dhamma, mas é uma palavra muito usada. Manau. Nau, que tipo? Safina, que tipo de navio, que tipo de embarcação? Que rakibaha. Rakiba é o verbo embarcar. Então, que tipo de embarcação que Paulo, Rakibahabulus, e esse Ra está se referindo a Safina, em que tipo de embarcação Paulo embarcou? Em que tipo de navio Paulo embarcou? Manau Safinat Lati Rakibahabulus, Waman Rafaqahu. E quem? Rafaqa é o verbo acompanhar. E quem o acompanhou? Acompanhou Paulo? O aman rafaqahu.
5. Man qabala Bulus fi Saidon. Man, quem? Qabala é o verbo encontrar. Encontrar no sentido de encontrar uma pessoa. Então, quem Paulo encontrou em Sidon, fi Saidon? Quem Paulo encontrou? Man qabala. Wa ayyu darsin nastamidduhu. E que lição? Wa ayyu dars. E que lição? Istamadda, nastamidu, nós obtemos, nós tiramos, istamidu, tiramos, obtemos a lição, esse ru está se referindo à lição, wa ayudarse nastamidu. E que lição aprendemos? Que lição aprendemos disso? 6 e 7 as últimas. Do 6 ao 8. كيف كانت رحلة بولس من صيد إلى كنيدوس؟ كيف كانت? Como foi? رحلة Bulus, a viagem de Paulo, من صيد, de Sidon, إلى كنيدوس, a Cnido. كيف كانت رحلة بولس من صيد إلى كنيدوس? Como foi a viagem de Paulo da cidade de Sidon até Cnido? Wa ayyatu furas irtanamaha litaqdimi shahada. E que oportunidades aproveitou as oportunidades, Paulo, para dar testemunho, oferecer testemunho? Eu destaquei aqui a expressão, é o verbo irtanama fursat, ou furas. Furas é o plural de fursat. Fursat é oportunidade, ocasião. Então, em que e quais oportunidades Paulo aproveitou? Então, aqui no sentido de aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar a ocasião. E esse ra está se referindo, é o feminino, se refere ao furas, porque furas é plural e todo plural acaba recebendo terminação feminina. Wa ayatu furas irtanamaha. E que oportunidades aproveitou as oportunidades? Quem aproveitou? Paulo, está subentendido. Li, para. Taqdim vem do verbo qaddama, que é o verbo oferecer, entregar, dar. Então, para oferecer o testemunho shahadat. Ayatu furas irtanamaha li taqdimi shahada.